O corpo humano reage antes de pensar. Sempre reagiu assim. Em situações comuns, essa resposta é eficiente. Ela protege, compensa, resolve. Mas registros clínicos indicam que existe um ponto específico em que essa mesma reação deixa de ajudar e passa a comprometer. O problema não é a picada, não é o contato inicial, nem sempre é o agente externo. Em muitos casos, o fator de instabilidade surge depois, quando o próprio organismo amplia a resposta além do necessário. Analistas da área médica apontam que grande parte das emergências biológicas não começa com algo grave. Começa com uma reação natural, previsível. Inflamação, dor, aumento de fluxo sanguíneo, mecanismos básicos de defesa. O corpo faz exatamente o que foi projetado para fazer. A questão é o limite. Existe um ponto exato em que essa resposta deixa de ser controlável. E o corpo não avisa com clareza quando esse ponto está próximo. É isso que torna algumas situações perigosas sem parecerem assim no início. Dados de arquivo sugerem que, na maioria das vezes, o risco real não está no evento inicial, mas na progressão silenciosa da resposta interna. Uma progressão que não é visível, nem imediata. Ao longo deste vídeo, vamos identificar onde esse limite começa, como ele é reconhecido pela ciência e em que momento a situação foge do controle, mesmo quando tudo parece, à primeira vista, sob controle. Para entender quando algo sai do controle, é preciso olhar primeiro para o funcionamento normal. O corpo humano opera com respostas automáticas. Elas não dependem de decisão consciente. São rápidas e, na maioria das vezes, eficazes. Inflamação, por exemplo, não é um erro. É um mecanismo de contenção. Quando um agente externo entra no organismo, o sistema imune reage aumentando o fluxo sanguíneo local, liberando mediadores químicos e recrutando células de defesa. Analistas explicam que esse processo tem um objetivo claro: isolar, neutralizar e iniciar a reparação do tecido afetado. Essa resposta é proporcional, ou deveria ser. Em condições normais, o próprio organismo possui mecanismos de freio. Substâncias inflamatórias são gradualmente reduzidas. A circulação se normaliza. O equilíbrio retorna. É um sistema dinâmico, ajustável. Registros clínicos apontam que, nesse cenário, o corpo consegue resolver a situação sem ajuda externa. Aqui está o ponto central. Essas respostas funcionam bem até certo limite. O corpo não foi projetado para medir contexto com precisão. Ele reage com base em sinais químicos. Se esses sinais se amplificam, a resposta também se amplia. Em alguns casos, fatores individuais interferem. Massa corporal, condições pré-existentes, sensibilidade imunológica. Dados de arquivo sugerem que esses elementos podem alterar a intensidade e a duração da resposta, mesmo quando o estímulo inicial é semelhante. O mecanismo é o mesmo. O resultado pode não ser. É nesse cenário que o equilíbrio começa a se perder. Não por falha do corpo, mas por excesso de resposta. E é justamente aqui que a ciência identifica o início de um ponto crítico. Você já sabia que o risco pode estar na reação, e não no agente inicial. É aqui que a análise deixa de ser abstrata e passa a ser mensurável. Registros clínicos e estudos laboratoriais indicam que existe um limite fisiológico identificável onde a resposta do corpo deixa de ser adaptativa. Esse limite não é subjetivo. Ele pode ser observado em parâmetros objetivos: pressão arterial, frequência cardíaca, níveis específicos de mediadores inflamatórios no sangue. Quando esses indicadores ultrapassam determinados valores, o organismo entra em um estado de amplificação contínua. O que antes era defesa passa a consumir recursos essenciais. Oxigenação inadequada, sobrecarga metabólica, dificuldade de autorregulação. Analistas apontam que, nesse ponto, o corpo já não consegue reduzir a própria resposta sem intervenção externa. Este é o dado central. O ponto de risco não depende da causa inicial. Depende da escala da resposta. Dois organismos expostos ao mesmo estímulo podem seguir caminhos completamente diferentes. Um estabiliza, o outro progride para um quadro instável. Dados de arquivo sugerem que a maioria das complicações graves surge quando a reação se mantém ativa por tempo prolongado. Não é o impacto inicial. É a ausência de freio fisiológico. O corpo continua reagindo como se a ameaça estivesse aumentando, mesmo quando ela já não está. E aqui surge uma diferença crucial entre sensação e realidade. O indivíduo pode ainda estar consciente, orientado, funcional, mas internamente,
Os parâmetros já indicam perda progressiva de controle. Esse descompasso é o que torna a situação silenciosa. A ciência reconhece esse estágio como um ponto de transição. Ainda reversível, ainda tratável, mas já fora do funcionamento automático do organismo. A partir daqui, confiar apenas no como a pessoa se sente deixa de ser seguro. É nesse intervalo que muitas situações cruzam o limiar do controle. Existe um erro recorrente na forma como o risco é percebido. Ele nasce daquilo que é visível. Inchaço moderado, dor localizada, vermelhidão limitada. Esses sinais costumam ser interpretados como indicadores confiáveis de gravidade, mas registros clínicos apontam que essa leitura visual pode ser enganosa. Em muitos casos, os processos mais críticos não se manifestam na superfície. A alteração acontece no interior do organismo, na circulação, na distribuição de oxigênio, no equilíbrio químico do sangue. Analistas explicam que o corpo consegue manter aparência funcional mesmo quando parâmetros internos já indicam instabilidade crescente. Aqui ocorre a quebra de padrão. O corpo pode parecer estável, exatamente quando deixou de estar. Esse é o ponto que costuma atrasar decisões e ampliar riscos. Dados de arquivo sugerem que uma parte significativa das emergências clínicas evolui porque o alerta correto não é percebido a tempo. Não por negligência, mas porque os sinais clássicos ainda não apareceram. O organismo compensa, redistribui recursos, oculta o desequilíbrio. Esse mecanismo é eficiente no curto prazo, mas tem custo. Cada minuto de compensação consome reservas metabólicas. A margem de correção diminui, e o limiar de reversibilidade se aproxima. O problema não é a ausência de sintomas, é a confiança excessiva neles. Quando os sinais finalmente se tornam evidentes, o corpo já pode ter ultrapassado o ponto de controle automático. A intervenção passa a ser necessária, e isso nos leva a uma pergunta objetiva. Se o corpo não comunica com clareza, como identificar o momento exato em que a situação começou a fugir do controle? É isso que vamos analisar a seguir. A perda de controle não acontece de forma abrupta. Ela segue um encadeamento previsível. Primeiro, o estímulo inicial. Depois, a resposta ampliada. Em seguida, a tentativa do organismo de compensar o excesso. Registros clínicos indicam que, nessa fase, o corpo passa a operar em modo de contenção prolongada. Ele mantém a resposta ativa mesmo quando o agente original já não representa ameaça proporcional. Esse processo cria um ciclo. Resposta gera consumo. Consumo reduz reservas. Reservas menores exigem resposta ainda mais intensa. Analistas descrevem esse estágio como um efeito cascata fisiológico. Não é um colapso imediato. É um desgaste progressivo. Circulação comprometida. Trocas gasosas menos eficientes. Sobrecarga dos sistemas de regulação. Isoladamente, cada alteração pode parecer discreta. Em conjunto, elas deslocam o organismo para fora da faixa de controle automático. Aqui está o ponto-chave. O corpo não desiste. Ele continua tentando compensar. Mas essa tentativa tem prazo. Quando a demanda supera a capacidade de ajuste, o sistema entra em déficit. A resposta, que antes era adaptativa, passa a gerar instabilidade. Dados de arquivo sugerem que esse estágio costuma ocorrer antes de sinais dramáticos. A pessoa ainda pode falar, caminhar, comunicar-se, enquanto internamente, os limites já foram ultrapassados. É por isso que muitas situações são subestimadas. O observador vê funcionalidade, não vê o custo invisível dessa funcionalidade. A progressão é silenciosa e contínua. Identificar esse ponto exige algo que o corpo não fornece espontaneamente: leitura objetiva de parâmetros. Sem isso, o momento em que a reação deixou de ser controlável passa despercebido. E é exatamente esse atraso que transforma um quadro manejável em um cenário crítico. Existe uma expectativa comum, a de que o corpo avise quando algo está errado, mas dados de arquivo sugerem que isso nem sempre acontece de forma clara. O organismo foi moldado para priorizar manutenção funcional, não comunicação precisa. Ele tenta manter pressão, consciência e mobilidade pelo maior tempo possível. Esse comportamento cria um efeito colateral. Sinais internos críticos podem avançar enquanto os sinais externos permanecem moderados. Analistas explicam que, nesse estágio, o corpo redistribui recursos silenciosamente. Menos fluxo em áreas consideradas secundárias. Mais esforço concentrado nos sistemas essenciais. É uma estratégia de sobrevivência.
O problema é que essa estratégia mascara o risco. A sensação subjetiva de estar bem não acompanha o estado real dos parâmetros fisiológicos. Registros clínicos apontam que muitos pacientes relatam estabilidade pouco antes de uma descompensação relevante. Não por erro de percepção individual, mas porque o sistema nervoso não sinaliza o desequilíbrio da forma que se espera. Outro fator amplia essa dificuldade. O corpo não possui sensores dedicados para avisar excesso de resposta. Ele lê concentração química, pressão, oxigenação. Quando esses valores mudam de forma gradual, a adaptação acontece sem alarme. É por isso que a progressão costuma ser subestimada. Aqui surge um contraste importante. O que o corpo sente e o que os dados mostram. Enquanto a sensação aponta controle, os registros objetivos podem indicar a aproximação do limite. Sem instrumentos, esse limite permanece invisível. É nesse ponto que a leitura clínica supera a intuição. A ciência não espera sinais extremos. Ela observa tendências, sequências, desvios graduais que não chamam atenção isoladamente. E quando esses desvios se acumulam, a situação já deixou de ser simples reação. Essa discrepância explica por que confiar apenas na aparência ou na sensação é arriscado. O corpo sustenta a funcionalidade até onde pode, não até onde é seguro. E isso nos leva a uma mudança necessária de perspectiva. Para entender quando o controle se perde, não basta observar o organismo. É preciso observar os critérios formais. É exatamente isso que veremos a seguir. Para a ciência, o momento crítico não é interpretado pela sensação. Ele é definido por parâmetros. Quando a observação subjetiva falha, entram os critérios formais. Aqueles registrados em protocolos clínicos, manuais de emergência e documentos técnicos amplamente testados. É aqui que o olhar muda. Registros institucionais indicam que profissionais não esperam o colapso visível para agir. Eles analisam combinações específicas de dados. Pressão arterial fora de faixa. Alterações persistentes na frequência cardíaca. Saturação de oxigênio abaixo do esperado. Marcadores bioquímicos em progressão. Nenhum desses sinais, isoladamente, define o risco. O risco surge no conjunto. Documentos técnicos mostram que existe uma diferença clara entre resposta intensa e resposta descompensada. A primeira ainda está sob controle fisiológico. A segunda exige intervenção externa para evitar progressão. Essa distinção raramente é perceptível sem instrumentos. Aqui ocorre a mudança de ângulo. O corpo não é o melhor avaliador do próprio limite. Os dados são. É por isso que a medicina trabalha com escalas, faixas e tendências. Elas não dependem de sensação, aparência ou interpretação pessoal. Dados de arquivo sugerem que a antecipação do risco acontece quando esses parâmetros começam a se afastar simultaneamente do padrão esperado. Ainda há tempo para corrigir, mas o controle automático já foi ultrapassado. É nesse ponto que a situação deixa de ser apenas uma resposta natural e passa a ser um quadro de instabilidade real. Essa abordagem pode parecer fria, mas ela existe para proteger exatamente quando a intuição falha. Entender esses critérios muda completamente a forma como avaliamos perigo. Não pelo que é visível, mas pelo que é mensurável. E isso nos leva à etapa final: como diferenciar, na prática, uma reação intensa de uma emergência real. Na prática, a diferença entre uma reação intensa e uma emergência real não está no evento inicial. Está no comportamento dos dados ao longo do tempo. Registros clínicos indicam que respostas naturais tendem a estabilizar. Mesmo quando são desconfortáveis, elas apresentam sinais claros de redução gradual. Dor diminui. Frequência cardíaca retorna. Parâmetros se reequilibram. Quando isso não acontece, o alerta já existe. Analistas explicam que a ciência observa tendências, não momentos isolados. Um valor fora do padrão pode ser tolerável. Uma sequência de valores fora da faixa esperada indica progressão. É esse encadeamento que transforma uma reação em fator de instabilidade. Aqui está a distinção prática. Reação intensa ainda responde ao tempo. Emergência real não. Quando os parâmetros seguem se afastando do equilíbrio, mesmo sem agravamento visível, o controle já não é mais interno. Ele passou a depender de intervenção. Documentos técnicos mostram que protocolos médicos são construídos justamente para esse momento. Eles não esperam dor extrema, perda de consciência ou colapso evidente. Eles atuam antes, quando o padrão de resposta já indica incapacidade de autorregulação. É um critério objetivo, e muitas vezes invisível para quem observa de fora.
Por isso, situações que parecem sob controle acabam evoluindo rapidamente. Não porque algo mudou de repente, mas porque o limite já havia sido cruzado anteriormente. O que muda é a capacidade de compensar. Essa leitura técnica reduz ruído emocional. Ela permite avaliar risco sem exagero e sem subestimação. Não pelo medo, não pela aparência, mas pelo comportamento mensurável do organismo. É assim que a ciência separa a resposta natural de emergência. E essa distinção é o que define o momento correto de agir. Ao final dessa análise, o limite fica claro. Respostas naturais são necessárias, mas não são ilimitadas. O corpo reage para proteger. Compensa enquanto pode. Mantém a aparência funcional. Até o momento em que essa compensação deixa de ser sustentável. O risco real não está no evento inicial. Está no ponto em que a resposta deixa de se ajustar. É ali que o controle automático termina. E a situação muda de natureza. Dados de arquivo mostram que compreender esse limite altera decisões. Reduz atrasos. Evita tanto o exagero quanto a negligência. A ciência não espera sinais extremos. Ela observa tendências, sequências, desvios discretos que, acumulados, redefinem o cenário. Essa leitura exige método, não intuição. Entender quando o corpo deixa de ajudar e passa a representar risco não é motivo de alarme. É ferramenta de clareza. Em um mundo onde respostas rápidas são valorizadas, saber reconhecer limites reais muda a forma como avaliamos perigo, tempo e decisão. Em situações críticas, o que protege não é o medo, é a interpretação correta dos dados. E isso faz toda a diferença. O que muda, para você, ao saber que o corpo nem sempre sinaliza quando já passou do limite,